Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que o som. Ok. Tá legal. Bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Geografia do segundo ano, JCA. Estamos a uma semana da nossa avaliação. Nós vamos ter uma avaliação próxima semana, tá bom? E lembrei agora, pessoal. Me parece que essa avaliação vai ser adiada. Lembrei agora de um recado da Natália. Era para ser próxima semana, gente, mas aí a nova data eu não sei. Vamos aguardar, tá bom? Estamos no capítulo 7, Brasil, Organização do Território. Hoje nós vamos para a página 127, Marcas da Ocupação do Território e Paisagens Brasileiras. Como nós estamos falando desse processo histórico da ocupação do território brasileiro, pessoal, o que acontece? Essas atividades econômicas, nós estudamos o ciclo do café, a questão da cana-de-açúcar, o pau-brasil. Eu inverti aqui, né? Porque começa com pau-brasil, depois o cana-de-açúcar, pecuária, criação do gado, café, o ciclo do algodão, o ciclo da borracha, as drogas dos sertões, entre tantas outras atividades que ocorreram no Brasil desde 1500, desde a sua colonização, a sua descoberta, pessoal. O que acontece? Isso vai deixando marcas no território. Cada um desses ciclos econômicos e desses períodos vão deixando marcas no território que podem ou não ser identificadas, a maior parte é possível de ser percebido na paisagem desses lugares. Vamos observar, por exemplo, a Bahia ou Minas. Tantas outras cidades, vamos pegar Minas aqui, que foi muito explorada essa questão do ouro, né? Minas tem muitas marcas ainda hoje de toda essa exploração do qual essa região centro-oeste foi submetida, né? As construções históricas da época das primeiras vilas que surgiram ali naquela região, assim como as demais regiões. Vamos pegar outras cidades como Recife, eu falei da Bahia, a questão do Pelourinho, Salvador, com muitas construções históricas e muitas questões sociais que são resultantes de todo esse processo. Então, são percepções que você encontra na paisagem e nas relações entre as pessoas, nas relações sociais também. Tanto na natureza transformada pelo homem, quanto o meio... tanto nas relações sociais dentro das cidades, os meios urbanos, é isso que eu quero dizer, estou me enrolando, quanto na questão da natureza também, ok? Vamos então para a nossa aula. Deixa eu abrir aqui o PDF. Bem, deixa eu tirar esse eco, né, pessoal? Marcas da ocupação do território e paisagens brasileiras. Veja aí que eu já coloquei essa imagem demonstrando aí a chegada do colonizador e a representação dessa bota, desse sapato, sei lá, gigante com o nome colonialismo. Então já haviam esses moradores aqui, né? Então agora vai ficar a marca do colonizador, aonde ele pisa, né? Vai ficar essa marca. Exatamente para retratar esse assunto da nossa aula hoje. Marcas da ocupação do território e paisagens brasileiras, ok? Mas vamos lá. Deixa eu só colocar o livro aqui. Matrizes. Aqui, essa primeira página do slide, pessoal, essa lâmina, ela vai fazer esse apanhado de tudo que a gente já estudou até aqui nesse capítulo, né? Eu vou falar bem rápido porque algumas eu já até apontei, né, pessoal? Matrizes étnicas do povo brasileiro, a questão do índio, que já havia aqui, ou o americano, né? Índio foi o nome dado pelos colonizadores. Do europeu, os portugueses, colonizadores. E o africano,
escravizado. Então, essas são as 3 matrizes iniciais que dão origem aí ao povo brasileiro. Aí vem as culturas, né, pessoal? As culturas, os ciclos econômicos, o primeiro logo pau-brasil, lavoura de cana-de-açúcar. Essas políticas para colonizar, né, pessoal? Inicialmente a política de Seis Marias, depois as capitanias hereditárias. Tudo isso vai deixando marcas no território. É isso que eu quero sempre enfatizar para vocês, que isso passou, não existe mais, porém, ainda de alguma forma se manifesta no território ou na paisagem essas políticas que foram adotadas em algum momento na nossa história. O Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele não foi obedecido, né? Era um corte que fazia praticamente bem no meio do território, mas aí os donos das capitanias foram desobedecendo, foram entrando cada vez mais no território e tal. A colonização do sertão através da atividade pecuária, criação do gado, assim como no centro-oeste, a atividade mineradora. As drogas dos sertões, lá na Amazônia, né, a extração da borracha também, um pouquinho mais à frente, né, o ciclo da borracha. Além dos bandeirantes, pessoal, que é uma atividade que havia um grupo, né, que fazia um apresamento de índios para escravizar, ou então para combater essa resistência do nativo de permissão dessas atividades econômicas que estavam adentrando o território. Teve o ciclo do algodão, o ciclo da borracha. Em 1888, a libertação dos escravos, o que forçado por leis internacionais, vamos ser sinceros, né? Não foi uma boa ação do império que coroa, né? Que dominava aqui. Nós estávamos em um regime monárquico. E aí a princesa veio e assinou e tal. Não foi totalmente bondade, foi mais que um oportunismo, né, do momento. A circunstância não deixava outra alternativa senão essa libertação, já que desde 1850 já havia a lei de proibição do tráfico negreiro, né, lá da África para o Brasil. Então meio que foi forçada essa circunstância. O mundo já estava convergindo para isso. Então teve que trazer nova mão de obra, e aí a política também de embranquecimento da população, mistura tudo, né? Então vai se incentivar que o europeu ou imigrantes de tantos outros lugares do mundo viessem para o Brasil. Haviam as oportunidades, haviam as vantagens oferecidas, e eles se instalaram em grande parte no Sudeste, no Sul do Brasil, onde ocorria aí a questão do plantio, da cultura do café, ok? Daí o café ser esse motor tão importante ainda hoje da economia, e foi o que deu a base para a infraestrutura da indústria que nós temos hoje, das grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, que nós temos hoje. Porque essa mão de obra que veio trabalhar no café já era uma mão de obra qualificada. Então isso tudo junto ajudou a resultar no que nós temos hoje. Seguindo, pessoal, agora para a nossa aula mesmo de hoje. Eu falei das capitanias hereditárias, né, pessoal? Tá aí uma demonstração, né, ó. E aí os ciclos, nesse mapa vocês podem identificar os ciclos que se sucederam no território, ó. As partes mais verdinhas, pau-brasil, ó, a economia, né, a exploração do pau-brasil. Cana-de-açúcar, rosa, ó, litoral nordestino, né, zona da mata. Pecuária, ó, a pecuária inicialmente aqui no litoral, ó, verdinho aqui mais escuro, ó, inicialmente, depois foi que, né, adentrou o território. Seguindo esses mapas, é só para vocês observarem a evolução dessas atividades econômicas no território. A exploração do ouro, né, pessoal, foi onde, ó? Aqui nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, inicialmente, né? Drogas do sertão. Olha lá, Amazônia, né? Já desobedecendo aqui, ó, a linha do Tratado de Tordesilhas. Então o tratado não foi obedecido, né? Que não podia passar daqui, ó. Esse lado daqui era de Portugal e esse para cá era da Espanha. Então não era permitido, segundo o tratado, né? Não era para Portugal
Se tivesse sido obedecido, provavelmente então nós teríamos esse território aqui como o Brasil, ó. Isso aqui seriam outros países aí, espanhóis e etc, né? Mas foi desobedecido e agora nós temos o Brasil desse jeito, né, gente? Seguindo, né, pessoal? Vamos seguir. As primeiras vilas também é importante vocês verem aqui como a ocupação inicial se dá realmente no litoral, e por isso que nós temos as grandes cidades hoje nessa faixa, as maiores densidades populacionais. Outra representação agora aqui do século XVIII, a economia no território no século XVIII. Veja que a economia do ouro, ó, adentra mais ainda, porque inicia-se lá no Sudeste, mas ó, adentra mais ainda o território. Então, ela ajuda também a interiorizar a colonização. O algodão, gente, onde? Ó, litoral e aqui também, ó, ok? Cana-de-açúcar, gente, olha, ela expande, né? Se vocês lembrarem da representação anterior, ela era mais pontual. As duas anteriores, ó, então ela vai expandindo, ó, século XVIII. Pecuária, gente, que antes era aqui junto com a cana-de-açúcar, lembram? Mas aí foi instituída uma lei para não ter mais plantio, não ter mais criação de gado, quer dizer, a pecuária aqui junto com a cana-de-açúcar, porque estava tomando o território da cana-de-açúcar e tal. Aí os fazendeiros e tal tomaram de conta, adentraram o território. Veja que eles seguem os fluxos, né, dos rios, gente. Eles se instalam próximo dos rios, ó. Tá bom? Então, eles seguem a linha geralmente, ó. Geralmente, a maior parte, ó, dos rios. As fazendas vão se instalando. Por isso que muitas cidades, ainda hoje, elas são próximas de rios. E às vezes levam até o nome do rio. Eu lembrei agora do Coreaú, que tem o rio Coreaú, né? E que é instalada próximo do rio Coreaú. E a cidade, então, ficou com o nome Coreaú, né? Ok? Seguindo. Agora a economia no século XIX. Veja, gente, que a pecuária expandiu, saiu das proximidades dos rios, né? E tomou de conta do território, né, gente? Aí vieram outras culturas a mais, né? Agora já no século XIX vem o café, gente, ó, região sudeste. Mate, cacau, fumo, algodão. O algodão deu uma adentrada no território também, era mais no litoral, ok? Drogas do sertão expandiu bastante, né? Ficou assim um ciclo bem grande. E a cana-de-açúcar permanece no litoral, né? Seguindo, pessoas, para as lâminas de hoje. Bem, no século XX, tomou impulso a atividade industrial, baseada na infraestrutura e no capital obtidos com a produção do café. Gente, eu quero que vocês entendam isso. O café foi muito importante para a industrialização no Brasil. O café deu o pontapé inicial. Foi o café que fez com que os fazendeiros fizessem ali seu pezinho de meia para depois investir na atividade industrial. Assim como a infraestrutura usada para o café, as linhas de ferro, as estradas e outras estruturas mais foram utilizadas depois também na atividade industrial. O que antes era usado para exportar o café, tirar o café do interior para o litoral e exportar, agora começou a ser usado na atividade industrial. E apoiada na abundante mão de obra que deixou o trabalho no campo, provocando o êxodo rural. Quer dizer, a mão de obra que foi atraída para as cidades pela atividade cafeeira também ajudou na atividade industrial. Uma coisa sempre, né, encaixando e levando a outra. Expande-se a rede rodoferroviária, tanto rodoviária quanto ferroviária, para atender a demanda industrial por transportes. Vemos aí essas imagens históricas aqui do Brasil, e essa segunda aqui, figura B, é a fábrica de ferro de São João de Ipanema, ok? Seguindo. Final do século XX, já início do XXI, houve também essa ação do Estado que ajudou também a expandir essa interiorização da população no território, vamos dizer assim, porque antes a sede do governo brasileiro, a parte administrativa, sempre foi na parte litorânea, um período na Bahia, Salvador, outro período no Rio de Janeiro. Aí
vem essa ideia, agora já final do século XX, início do século XXI, essa ideia de criar Brasília, né? Construir do nada, no meio do cerrado, uma sede administrativa para o governo, lá no Centro-Oeste. Impulsionou-se assim a integração dessa região ao restante do Brasil, já que ali também foi utilizada para expandir a industrialização, principalmente após a década de 70. Muitas áreas rurais conservaram técnicas de produção tradicionais. Então, alguns pontos territoriais vão experimentar um avanço na industrialização e um avanço nas tecnologias, mas muitas áreas rurais desse interior vão manter técnicas tradicionais. Mas o território está se integrando, vamos dizer assim. Vamos lembrar, gente, que inicialmente o Brasil ele eram ilhas econômicas, tipo, elas não se comunicavam. Tipo, o ciclo da borracha era utilizado apenas para exportação, nem chegava aqui em São Paulo, vamos dizer assim, não ia para São Paulo. Assim como o que era produzido em São Paulo, o café, por exemplo, não servia para o restante do território, era assim, sempre para exportação. Então, tudo que o Brasil produzia, gente, vamos dizer que isso é o Brasil, aí aqui tem uma cultura, o que acontece? Era só para fora, era só para exportar. Não havia integração no território, não havia uma produção para o Brasil. E isso corria o risco, gente, de cada uma dessas regiões um dia virar países separados. Tipo, o Sudeste e o Sul um país, Nordeste e Norte ou dois países diferentes ou um país só. Se não houvesse uma política de integrar tudo isso, de dizer, não, tudo é uma coisa só, eles não andam separados, então essa política de integração foi importante para o que nós temos hoje, como um país só, né? Um Brasil só. E essa integração definitiva, pessoal, ela ocorre no governo de Getúlio Vargas, a partir da década de 30. A partir da década de 30, algumas leis foram aprovadas definindo o que é o território brasileiro, os limites territoriais brasileiros. Final do século XX, início do século XXI ainda, enquanto outras regiões se modernizaram cada vez mais, como as monoculturas da soja, do trigo, do arroz e do milho. Eu já citei isso, né, gente? Algumas atividades no território brasileiro começaram já se modernizando, aí a partir da industrialização e da década de 70 e 80, com a Revolução Verde. Aí eu já citei, algumas outras regiões ficaram atrasadas. Que eu digo aqui o Ceará, né, gente? Os agricultores daqui não experimentaram essa revolução toda, né, verde. Algumas dessas culturas, há cerca de 3 décadas, são parte importante da economia exportadora do Brasil, no Sul, no Sudeste e também mais recentemente no Centro-Oeste e no Nordeste do país. É o agronegócio, né, gente? Tão importante para o Brasil. Acerca da integração, que eu até já citei para vocês, gente. Veja aqui como era que era o Brasil, gente, aqui nessa primeira representação de 1943. Eu disse para vocês, né, pós-década de 30, né, através de algumas leis, é que o Getúlio Vargas vai aprovar essas leis, vai definir os limites que nós temos hoje do território. Veja aqui que tem uns nomes, ó, que não tem hoje, ó, Guaporé, ó, Iguaçu, Ponta Porã. E hoje o que nós temos, gente? Ó, esse daqui já é de 1990. Olha aqui, ó, Paraná. Viu? Ó, o Paraná aqui era isso, ó. Virou uma coisa só, viu? Aqui, ó. Surgiu um novo estado aqui, ó. Antes era tudo o que, ó? Mato Grosso, né, ó. Aí foi dividido, né? Aí surgiu o que aqui, ó? Mato Grosso do Sul. Não havia o Distrito Federal nessa representação aqui de 43 e não havia o estado de Tocantins, um dos estados aí mais novos, né, recentes do nosso país. Veja o que acontece aqui, ó. Divide, né, ó. Ok? Aqui antes o estado era chamado de Rio Branco. Aqui ele se torna o quê, ó? Roraima, né? Eu acredito que é isso, né, gente? Eu acredito que eu destaquei as mudanças e as definições do que nós temos hoje como Brasil, né? Ó. Até 1930, as atividades econômicas desenvolvidas, ó, canavieira, mineração,
cafeeira, destinaram-se ao mercado externo. Já expliquei para vocês, né, gente? Eram ilhas econômicas e cada um só mandando para fora do Brasil. Não havia integração do território. Pós década de 30, início do abastecimento no mercado interno. Então agora eles começam a vender, sei lá, de São Paulo, vender para o Nordeste, o café, do Nordeste, a produção da cana-de-açúcar e também para o Sul, para o Sudeste, para o Norte. Então havia essa, né? O espaço nacional integrado ocorreu com a industrialização a partir da década de 30 e consolidação a partir da década de 50, ok? Tudo isso, gente, meio que forçado pelas duas crises, as duas guerras mundiais, além da crise econômica de 1929. Tudo isso, de alguma forma, ajudaram ao Brasil tomar esses rumos que nós estamos comentando aqui. Eu não vou me aprofundar e tal, mas falando assim bem por alto, gente, meio que quando o mundo passava crise e meio que diminuía a compra aqui da gente, e isso ocorre em 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial também, e na crise de 1929, de alguma forma isso vai ajudar que a gente aqui se desenvolva internamente. Porque como a gente não podia estar comprando o que antes a gente comprava, agora a gente vai ter que se virar aqui para fazer, aqui dentro mesmo. Além de suprir o mundo com a parte de grãos, a parte de alimento, a parte do agronegócio. Então nós vamos ter que se virar aqui dentro com produtos que antes a gente comprava e vamos vender mais também. Ok? Aí já tem século XIX, ainda outras culturas, né? Mas eu já expliquei cada uma delas, nem era tão necessário, né? Vamos lá. O Pedro Geiger, eu não sei pronunciar muito o nome, que é um geógrafo, que ele dividiu o Brasil praticamente em 3 regiões geoeconômicas. Temos a região concentrada aí que Centro-Sul, né? A região chamada concentrada, composto de um denso sistema de relações em função dos elevados índices de urbanização e do alto padrão de consumo das empresas e de parte das famílias, é o centro de tomada de decisões. Então, veja que a partir daí, essa parte vermelha destacada, nós vamos ter algumas feições, algumas características que deu muito desenvolvimento para essa região, que já vem desde o início, possibilitado principalmente quando se inicia no século XVIII, 1800, já é no século XIX, quando se inicia a cultura do café. Eu já falei para vocês, o café ajudou a fazer toda essa base da economia do que hoje nós temos, essas regiões aí concentradas que tem tanto poder econômico, tanto alto padrão de consumo, urbanização, né, elevados índices de urbanização, resultado, né, das economias que foram desenvolvidas nesse espaço, tá bom? Além da migração que se deu para esses espaços, ok? Ajudaram bastante a tornar o que são hoje. Aí as outras 2 regiões, pessoal, que ele, no caso, aí separou o Brasil em 3 regiões só, 3 regiões econômicas, não em 5, como geralmente a gente conhece. A região concentrada, que é a Centro-Sul, já apresentei para vocês, parte Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e o restante, ó, a região Nordeste. É outro conjunto econômico do território brasileiro hoje. Quais são as características? É a mais antiga área de povoamento do Brasil. De modo geral, sempre teve precária circulação de pessoas, produtos, informação e dinheiro, em razão da agricultura pouco intensiva e da urbanização meio que espalhada, irregular. A prática de atividades econômicas modernas e o uso de recursos tecnológicos avançados ocorrem apenas em determinadas áreas da região. Então, essa área ela já não foi tão privilegiada no desenvolvimento das atividades econômicas como na região mais concentrada que a gente viu anteriormente, a região Centro-Sul do país. Foi a primeira a ser, né? Inclusive a Bahia está aí, que foi aonde o colonizador chegou. As primeiras práticas também econômicas são daí, tanto a cana-de-açúcar quanto a exploração
do algodão e outros ciclos econômicos, mas mesmo assim não se tornou, vamos dizer, uma área tão desenvolvida quanto a Centro-Sul, a região lá concentrada. E a Amazônia, região de baixa densidade populacional e com poucos recursos tecnológicos, não são comuns áreas reservadas à agricultura mecanizada e outras atividades mais modernas. Essas duas outras regiões, elas não são tão avançadas e tão modernas, com a agricultura tão desenvolvida quanto anteriormente a região concentrada chamada aí pelo Pedro Geiger, né? Isso tudo são resultados históricos, de alguma forma isso não é à toa, isso já vem, né, historicamente. A gente já deve estar se aproximando um pouquinho aqui do final. Eu vou ler, antes de passar para esse uso aí da agropecuária. Isso aí já é um pouco mais recente, né, pessoal? Você vê aí a ocupação da atividade agropecuária no Brasil em 1940, no primeiro mapa aqui, ó, a representação em verde, concentrada mais sempre no litoral, né, mas não somente, né, já tinha aqui um adentramentozinho, já adentrava um pouco aqui na região centro-oeste, mas veja que isso vai se intensificando com o tempo e olha o que nós temos hoje em 2010, né, muito avançada a prática da agricultura, da agropecuária no solo, no território brasileiro. Só para a gente analisar, né, gente, como as coisas, elas vão, né, e essa atividade agropecuária, gente, ela vai deixar marcas, ela já está deixando marcas no nosso território, ela já está deixando marcas no planeta. Isso reverbera em consequências para os seres humanos, para as diversas espécies animais e vegetais, a fauna e a flora, a questão da atmosfera, o clima. Então tudo está meio que, né, interligado. Mas vamos à atividade do nosso formulário, né, pessoal? Ainda não terminou, está pertinho de terminar. Nós temos um poema do poeta modernista Cassiano Ricardo, chamado, nós vamos a um trecho dele, né, apenas, que é Metamorfose. Meu avô foi buscar prata, mas a prata virou índio. Meu avô foi buscar índio, mas o índio virou ouro. Meu avô foi buscar ouro, mas o ouro virou terra. Meu avô foi buscar terra e a terra virou fronteira. Meu avô, ainda intrigado, foi modelar a fronteira e o Brasil tomou forma de harpa. Está na página 128, a atividade é de vocês. Lá no formulário, pessoal, vocês vão responder os 3 itens lá embaixo na página 128, A, B e C, acerca desse poema do Cassiano Ricardo. A primeira questão, quais são os trechos que indicam cada uma das etapas de ocupação territorial do nosso país? Então, nós já falamos de várias etapas da ocupação, né, vários períodos desde 1500, através de atividades econômicas ou ações políticas. Então, algumas são representadas nesse poema do Cassiano. B, em sua opinião, quem seria o avô mencionado no poema, que estava tentando fazer todas essas práticas? E C, qual governo foi responsável para que o Brasil tomasse definitivamente, no início do século XX, a forma de harpa, que definiu os limites territoriais e os estados que nós conhecemos hoje, ok? São os 3 itens do nosso formulário, daqui a pouco deve estar aparecendo aí para vocês no Google Sala de Aula e vou enviar também depois no grupo da turma de vocês. Acerca da ocupação territorial, a gente vai fechando com essa ideia aqui do discurso simplificado, que diz o seguinte: as cidades ocupam menos de 2% do território, portanto não são principal causa de degradação ambiental. Aqui está querendo dizer, né, que as pessoas que moram nessa área litorânea e que ocupam só 2% do território,
As cidades, em geral, só ocupam 2% do território, então elas não são responsáveis por essa degradação ambiental. Isso é um discurso simplificado. Uma análise mais complexa diz o seguinte: pegada ecológica da cidade gera expansão nas áreas agropecuárias e de mineração e etc. A mineração lá na Amazônia só existe pela demanda de carne e de outros derivados da agropecuária que existe na cidade. Quem é que se alimenta dessa carne que é produzida pela Friboi, ou seja lá o que for, lá na Amazônia? Fica lá para os índios mesmo, né? Eles produzem lá e vendem lá para os índios. Isso é chamada pegada ecológica. O fato de você estar vivendo na cidade não quer dizer que você não tenha a ver com o que está ocorrendo no cerrado, as queimadas que estão ocorrendo em grande escala e que às vezes as pessoas elas se esquivam e acham que não tem nada a ver, sendo que as queimadas são criminosas. Os caras colocam fogo exatamente para abrir pasto para o gado, só que coloca fogo e vai embora. Para depois voltar, olha, queimou, né? Agora eu vou criar gado. Já queimou mesmo, né? Então não vai para o IBAMA, não vai atrás. Claro que existem queimadas que são acidentais, ocasionadas às vezes naturalmente, né? Devido ao tempo estar seco e tal, mas muitas dessas, inclusive os órgãos governamentais estão fazendo levantamento, órgãos voltados para o meio ambiente e órgãos sérios, né? Estão fazendo levantamentos e chegando à conclusão de que essas queimadas, muitas delas sim são criminosas. Os caras colocam fogo mesmo porque eles querem abrir pasto pro gado. E esse gado, gente, esse gado vai ser vendido lá mesmo para algum nativo, algumas pessoas que moram só na região? Não, tem a ver com a gente, quem é que consome? Isso é pegada ecológica. As nossas atividades nas cidades, elas estão interligadas com tudo que ocorre no território e no mundo, não é só no Brasil. A gente consome coisas do mundo, né, gente? Então a poluição ela se espalha para além da área urbana. Além de toda a poluição das queimadas, né, gente, que afetam as pessoas que moram nessas regiões, mas não é uma coisa que ocorre só localmente ou regionalmente. Acaba que afetando e se espalhando para muito além dessas áreas urbanas. Ok? Então eu falei, gente, dessas marcas no território, de toda a história do Brasil e marcas que ainda encontramos hoje, mas hoje ainda nós continuamos a modificar as coisas, continuamos a marcar o território, continuamos a interferir nos meios naturais e também nas nossas cidades, nas nossas relações sociais. Elas continuam ocorrendo, essas ações, elas continuam, ok? É isso aí, finalizamos aqui a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o sentido, né, da gente refletir sobre essas ações que a gente tem feito no território. Deixa eu tirar essa tela, pronto, essa telinha está melhor. E que a gente continua marcando, né? Infelizmente, eu não vou dizer que a gente deva parar de consumir tudo, parar de fazer tudo e tal, mas pelo menos agir de forma consciente, consumir menos plástico, rejeitar sacolas quando for possível no supermercado, ter sacolas retornáveis, né? Você ter aquela sacolinha que você sempre usa, aquela mesma de pano como havia antigamente, né? Sei lá, evitar consumo exagerado. A gente já falou sobre essa parte de consumo, né, gente? Já tivemos aula sobre isso também. Então existem muitas ações que a gente pode fazer para amenizar essas marcas que a gente vai deixando. E já vem desde quando chegou o primeiro colonizador aqui, como está representado nessa imagem ao lado, né? O colonialismo, né? Aquela patazona, aquele sapatozão já deixando a marca desde o início. E hoje a gente continua. Nós seguimos fazendo isso com o Brasil, ok? Obrigado, até a próxima. Um cheiro, um abraço.